Boa noite. Eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a sua verdadeira identidade, parte 46. Hoje eu quero falar 3 motivos por que Deus criou os anjos e deixou que 1/3 se rebelasse contra ele. Esse 1/3 tem um sentido, tá, gente? Mas vou falar sobre isso hoje não. O primeiro motivo já foi falado no vídeo anterior, que foi para colocar tudo aquilo de negativo em ação. Tudo aquilo que é o contrário de Deus em ação, que é o famoso mal com L. O mal com L são os negativos em ação. E Satanás foi criado para isso. O segundo motivo, porque Deus criou os anjos e permitiu que 1/3 se rebelasse contra ele, se tornando anjos das trevas, foi porque a razão ela é o inimigo raiz de Deus e do homem. Mas como foi necessário, até o dia de hoje, ficar encoberta como o inimigo de Deus e do homem, Satanás foi criado para ficar à frente, como carro-chefe, aquele que ia aparecer como o principal inimigo de Deus e do homem. Mas como está chegando o tempo do arrebatamento, começou com a verdade e vai terminar com a verdade, e a verdade vai adentrar a eternidade, Deus está lendo as entrelinhas. O inimigo de Deus e do homem, o inimigo raiz, é a razão ou o raciocínio lógico, porque nada pode ser explicado usando a razão, o raciocínio lógico. Já começa pela existência de Deus. A vida, o mundo, o universo, meu Deus. É porque se tudo existe, é porque de Deus saiu virtude e sai virtude o tempo todo. Então, o natural não existe. O que é real e verdadeiro é o sobrenatural. Então, Satanás, o segundo motivo, foi para colocar seu carro-chefe diante da razão, para a razão ficar encoberta. Até hoje, Satanás foi criado para ser o carro-chefe e ficar à frente, como inimigo de Deus e do homem. O terceiro motivo. Se você ler o livro de Hebreus, capítulo 1 e 2, eu não vou ler porque são muitos versículos, você vai perceber que Deus faz um paralelo entre Jesus, o homem, depois o homem e os anjos. Por quê? Porque Deus ele já é amor. E Deus ele não precisaria provar nada para ninguém. Só que lá antes da fundação do mundo, quando ele desejou criar o homem para se relacionar com o homem aqui no tempo presente e passar a eternidade com o homem, o caráter dele exigiu que ele cumprisse algumas coisas. Porque amar o que é perfeito não é amor. Então Deus seria hipócrita. E hipocrisia não faz parte de um caráter santo. Então um dos motivos por que Deus criou os anjos foi para poder fazer um paralelo e poder provar o amor pelo homem. Adquirir o direito de poder amar o homem no tempo presente, poder verbalizar, poder cuidar do homem no tempo presente e na eternidade. Ele tinha que cumprir as exigências do caráter dele. Então, aí na sabedoria dele, ele viu que teria que criar um ser para fazer um paralelo. Porque para saber uma coisa tem que ter a outra. Lembra disso? Os antônimos? Não, porque como Deus é amor, ele teria que provar o amor pelo homem. Eu vou simplificar para vocês entenderem. Por que os anjos sabem que Deus os ama? Porque Deus é amor. Por que o homem sabe que Deus o ama? Porque Deus provou. Isso tinha que vir à tona. Mas ele precisava de criar um ser, de ter um ser para fazer esse paralelo, para poder fazer essa diferença ser manifestada, ser percebida. Então, se nós repararmos a história dos anjos caídos, é a mesma história do homem. Que eu não vou falar aqui agora, não, senão vai ficar muito longo o vídeo. Porque aí teria que dar alguns detalhes a mais, porque é uma história muito legal. Portanto, o terceiro motivo foi para fazer o paralelo para que o amor pelo homem fosse provado. Ele adquirisse o direito de, no tempo presente, poder habitar em nós, poder dizer que nos ama, poder cuidar de nós e na eternidade, poder dizer que nos ama na eternidade também. Ele precisava cumprir as exigências do caráter dele, porque amar o que é perfeito não é amor. É troca de favores, troca de conveniência.
Lembra de Adão e Eva? Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, que Adão e Eva eram perfeitinhos, cheirosinhos. Nunca tiveram um pensamento negativo, nunca tiveram palavras negativas, nunca tiveram sentimentos negativos, nunca tiveram atitudes negativas. Mas Deus nunca disse que os amava. Deus nunca habitou em Adão e Eva. Deus nunca esteve no meio deles. Deus ia no jardim e saía. E Deus nunca disse para Adão e Eva: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas para nós, ele diz, por quê? Porque ele adquiriu o direito. Quando Jesus morreu na cruz, ele adquiriu o direito, no tempo presente e na eternidade, poder nos amar, poder habitar em nós, habitar conosco. Amém? Então, vou dar uma resumida. Primeiro motivo que Deus criou os anjos e permitiu que um terço se rebelasse foi para colocar tudo que é negativo em ação. O segundo, para ser o porta-voz da razão, porque a razão ia ficar encoberta até o presente momento como inimigo raiz de Deus e do homem. E o terceiro, para fazer um paralelo entre o homem e Deus, para que o amor pelo homem fosse manifestado, para poder cumprir as exigências do caráter dele e adquirir o direito de poder amar o homem no tempo presente e por toda a eternidade. Porque senão ele seria hipócrita. E hipocrisia não faz parte de um caráter santo. Certo? E Deus é perfeito, ele é a própria sabedoria. Ele mata todos os coelhos e mata cada só. Vou ficando por aqui, não acabou não, gente. Tem muita coisa ainda maravilhosa do coração de Deus para o nosso coração. E que o Espírito Santo te console. Você que está triste, para baixo, se sentindo desanimado, sem forças, se achando uma porcaria de pessoa. Que o bom samaritano, que é Jesus, te console, te dê alegria, que excede todo entendimento, que não depende de circunstâncias. Tchau!